Olá pessoal, meus queridos alunos das turmas dos nonos anos, né? Devido a essa suspensão das aulas presenciais, eu estou aqui no meu canal do YouTube para tentar interagir com vocês e a gente fazer um resumo daquilo que foi trabalhado em sala de aula. O conteúdo que a gente trabalhou ao longo desses dias letivos foi a Primeira Guerra Mundial, que é considerado um dos principais conteúdos que nós temos na disciplina de História geral. E o que é que nós temos que saber sobre a Primeira Guerra Mundial? Nós temos que entender as causas que provocaram essa guerra e os resultados que essa guerra deixou quando ela acabou. Nós sabemos que a primeira, ela teve início no ano de 1914 e se estendeu até o ano de 1918, durando, portanto, 4 anos. E os resultados são extremamente negativos, porque uma guerra ela não promove vida. Ela deixa como resultado mortes, destruição, miséria e pobreza. Como a gente pode olhar aqui, como resultados das guerras, né, corpos espalhados justamente pelo chão. Resultados de conflito produzido por nós seres humanos. É o homem que promove justamente essas guerras que tem como consequência a morte de milhões de pessoas. Como também essa outra imagem aqui, que a gente pode visualizar, o amontoado de corpos, né? Que entre esses corpos nós podemos também encontrar pessoas vivas, mutiladas, pessoas que eram juntadas, as pessoas já ceifadas e que eram colocadas em valas para serem justamente queimadas. Então aqui são vidas humanas. E a Primeira Guerra Mundial foi um exemplo desse conflito que envolveu vários países, de múltiplos continentes, né? Apesar de ter ocorrido na Europa, a Europa foi o local onde ocorreu essa grande guerra, mas além dos países europeus nós tivemos a participação de outras nações, né? Do continente asiático e inclusive do continente americano, como nós vamos ter a participação dos norte-americanos, dos Estados Unidos da América, dentro da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial ela é explicada geralmente por 3 pilares. 3 causas: a Guerra Franco-Prussiana, a questão imperialista e o pan-eslavismo. A Guerra Franco-Prussiana ela é a primeira causa da Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito entre franceses e alemães. Franco representa a França e do outro lado a Prússia representa justamente os alemães, que isso era o nome do estado mais rico que os germânicos que a Alemanha possuía antes do ano de 1914. E essa guerra ela acabou sendo provocada porque a Alemanha tomou os 2 territórios mais ricos, mais importantes que a França possuía dentro da Europa, que eram os territórios de Alsácia e Lorena, ricos em matéria-prima e ricos em metais preciosos. Essa guerra aconteceu em meados do ano de 1871, onde os franceses foram derrotados e, ao ser derrotado, criou-se justamente uma política nacionalista de revanchismo, em que os franceses eles não aceitaram tal derrota e a perda dos seus territórios. Então essa rivalidade, com o passar do tempo, irá aumentar, irá desencadear um novo conflito, que vai ocorrer dentro da Primeira Guerra Mundial. De um lado a Alemanha e do outro lado a própria França. Junto à questão franco-prussiana nós tivemos a questão imperialista. Essa questão imperialista ela vai se tornar em uma causa mais expansiva, porque vai representar a disputa das nações europeias em pleno desenvolvimento industrial por novos territórios continentais. Esses territórios continentais estavam na Ásia e na África. O imperialismo ele pode ser explicado através da política neocolonialista, que é justamente uma nova colonização que vai ser desenvolvida pelos países europeus no século XIX, onde eles vão disputar terras em busca de matéria-prima e mercado consumidor. Então as nações que possuíam as melhores terras na África, por exemplo, e os melhores territórios vão tentar proteger de outras nações europeias que vão querer justamente tomar. E ao tentar tomar, vai acabar criando-se uma certa rivalidade entre essas nações europeias. É através da questão imperialista que surgem justamente os 2 grupos militares da Primeira Guerra Mundial. Antes do ano de 1914, devido a essas tensões militares e essas disputas por território, se criou-se a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente.
A Tríplice Aliança, que foi criada pela Alemanha, que contou com a participação da Itália e do Império Austro-Húngaro, e do outro lado a Tríplice Entente, que foi fundada pela Inglaterra com a participação da própria França e contou com a ajuda do Império Russo. O objetivo desses dois grupos militares, devido a essas tensões militares existentes dentro do continente europeu, era a produção de armas e a ajuda mútua. Mexeu com um, mexeu com todos. E da questão imperialista, que fez surgir justamente esses blocos militares, nós tivemos aquilo que é considerado como um gatilho, que deu início à Primeira Guerra Mundial, que foi o pan-eslavismo. Esse nome, pan-eslavismo, se diz justamente a uma questão que envolvia os povos de origem eslava, que a grande maioria estava sob o poder do Império Austro-Húngaro, que aí o Império Austro-Húngaro era aliado da Alemanha e da Itália. Que, do outro lado, a Rússia, que é um povo de origem eslava, queria justamente a emancipação desses povos de origem eslava que estava sob o poder do Império Austro-Húngaro. Como a gente pode ver aqui no mapa, né, no nosso notebook, a gente vê justamente quem é o Império Austro-Húngaro, onde esse Império Austro-Húngaro era a junção justamente de dois países, a Áustria e a Hungria, e que dentro desse território existiam outros territórios de origem eslava. E mais acima, fazendo fronteira, você tinha um outro povo eslavo, que era livre, que era independente, que era o Império Russo. Então, o Império Russo vai exigir do Império Austro-Húngaro a emancipação, a independência desses povos de origem eslava. O interesse da Rússia era simplesmente ganhar novos mercados consumidores e ter acesso justamente à matéria-prima. Se essa independência acontecesse, o Império Austro-Húngaro simplesmente iria diminuir de tamanho. Deixaria de ser esse grande império. E veja que, dos grupos militares, o Império Austro-Húngaro contava com a participação da própria Itália, fronteira, olha, e com a participação do Império Alemão. E o Império Russo, dentro da Tríplice Entente, tinha aliança militar com a França e aliança militar com a própria Inglaterra. Então, no ano de 1914, surge esse pan-eslavismo, que foi justamente um conflito envolvendo esses dois países, esses dois impérios, que teve o ponto máximo com o assassinato, no dia 28 de junho de 1914, do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que aí o Império Austro-Húngaro, né, tinha como príncipe herdeiro do trono o príncipe Francisco Ferdinando, que para tentar justamente acalmar o clima de rivalidade dentro do próprio território do Império Austro-Húngaro, tentou fazer uma visita no estado da Bósnia, na cidade de Sarajevo. E no dia 28 de junho de 1914, esse príncipe acabou sendo assassinado, junto com sua esposa. Esse assassinato vai se transformar no estopim da Primeira Guerra Mundial, que o estudante chamado Gavrilo Princip, que foi justamente o autor dos disparos que acabou matando, ele vai ser preso, vai ser identificado que ele pertencia a um grupo terrorista chamado Mão Negra e que tinha sede justamente na Sérvia. A Sérvia era um território antigo que pertencia ao Império Austro-Húngaro, que recebeu financiamento da própria Rússia e que tinha conseguido a sua independência recentemente, em uma guerra militar contra os austríacos. E esse estudante é o pivô do início da Primeira Guerra Mundial, em que o Império Austro-Húngaro dá um ultimato à Sérvia para que a Sérvia declare fim de relações políticas com a Rússia, peça desculpas internacionais e acabe com os grupos terroristas. Isso foi dado um ultimato de 30 dias. Passados esses 30 dias, aí a gente vai para 28 de julho de 1914, já que o assassinato foi 28 de junho, o governo sérvio não respondeu às exigências do Império Austro-Húngaro. O que fez o Império Austro-Húngaro? Declarou guerra à Sérvia. Declarando guerra à Sérvia, a Sérvia recebe a proteção do próprio Império Russo. E aí a Rússia consegue simplesmente convocar os seus aliados militares, que eram justamente a França e a Inglaterra. E por outro lado, o Império Austro-Húngaro aciona o seu grupo militar Tríplice Aliança, chamando para si a ajuda militar da Alemanha e da própria Itália, dando início à Primeira Guerra Mundial. Aí essa guerra se estende até o ano de 1918. Os 3 primeiros anos da guerra você tem uma vitória considerável das tropas militares alemães, né, onde a Alemanha consegue invadir a própria França e consegue fazer com que a própria Rússia assine um tratado de paz chamado Brest-Litovsk e consegue bombardear inúmeras vezes muitas cidades inglesas.
Isso até 1917. Aí, a partir do ano de 1917, nós temos uma virada da guerra, que nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos entram na guerra porque vários navios mercantes norte-americanos são bombardeados por navios e submarinos alemães, porque os Estados Unidos estavam dando uma ajuda à Inglaterra, e essa ajuda era que dava justamente a oxigenação aos ingleses para que os ingleses não se rendessem aos alemães. Aí, com a entrada dos Estados Unidos em 17, a guerra passa a ter um novo rumo. Os Estados Unidos entram, né, já no finalzinho do conflito, com força total, militar, né, sem muitos prejuízos, e consegue invadir a própria Alemanha, e no ano de 1918 a Alemanha é forçada a assinar a rendição, e em 1919 assinar o Tratado de Versalhes, que vai ser o Tratado de Paz, que na verdade não tem nada de paz, vai ser um tratado de humilhações dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial em relação aos países vencidos. Então, basicamente, eu quero que vocês tenham compreendido esse resumo que a gente trabalhou em sala de aula, e bons estudos. Logo depois eu vou colocar um texto com atividade para que vocês possam produzir um texto, viu? Um abração aí do professor de vocês, e vamos superar toda essa crise através desse contato que a gente está tendo. Valeu!